Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Vou trazer uma meditação para nós nessa manhã, que se encontra em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 24, 40 nos diz assim: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Então, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos? Ou nu e te vestimos? 40. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Enfim, num primeiro momento eu me parei a pensar: porque Jesus, sendo o caminho que leva o homem de volta a Deus depois da queda do pecado, Jesus sendo um caminho que liberta o homem, que liberta de vícios, que liberta de demônios, que cura as enfermidades, que dá paz, porque ele se autodenominou a porta estreita, o caminho estreito. E aí eu comecei a meditar e lendo esses outros versículos, amados. Uma das condições que Deus vai escolher aqueles que ficarão à sua direita, aqueles que ficarão à sua esquerda no dia da vinda do Senhor, vai ser o critério de ser servo. E aí, num primeiro momento, eu pensei: caminho estreito, somos eu e Deus. As minhas atitudes, as minhas decisões, o que eu decido fazer, não somente aquilo que eu digo ser o que eu estou pensando, mas aquilo que eu sinto lá dentro, porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Eu posso estar dizendo: eu estou feliz fazendo a obra do Senhor, eu estou aqui para o bem dos irmãos, e lá dentro eu estar fazendo exatamente o contrário. Eu estou aqui porque eu quero uma promoção, eu estou aqui porque aqui eu estou sendo reconhecida. Entende, amados? E quando Jesus disse ali: estive nu e não me deste de vestir, estive com fome. E os discípulos: quando foi isso, Senhor? E ele disse: quando não fizestes, ou quando fizestes a um dos meus pequeninos, era como se estivesse fazendo a mim. Por quê? Porque assim eu estaria cumprindo o segundo maior mandamento, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu pude entender um pouco, amados, desses dois caminhos. O caminho largo, um caminho de oportunidades, um caminho de ascensão, um caminho de concorrência, um caminho de soberba, um caminho onde eu sou vista pelos homens, eu sou aplaudida pelos meus atos. E um caminho estreito, onde eu sou serva, serva do Senhor, serva para o meu próximo. Eu me preocupo com a falta, com a necessidade do meu próximo, eu me preocupo com a dor do meu próximo. Eu preciso me levantar, sair do meu comodismo e fazer alguma coisa. E diante dessa pandemia, amados, nós temos visto muito isso. O Senhor tem acordado, inclusive a sua igreja.
A sua igreja que estava parada, inclusive ofertando um evangelho de troca. Venham 7 dias para você receber a sua cura. Faça um propósito, dê tanto para receber tanto. Que evangelho é este, amados? Estes serão aqueles que ficarão à esquerda. Estes são aqueles que não são os servos de coração. Esses são aqueles que não estão fazendo segundo o coração de Cristo. Por isso Cristo disse, a porta estreita, ela está ali, mas muito poucos entrarão por ela, muitos poucos se interessarão em pegar na maçaneta e abrir essa porta, para ver o que tem adiante. E muitos poderão até abrir, queridos, e olhar e ver um caminho estreito. O caminho onde eu tenho que andar sozinha, não sem Deus, não sem Jesus, cercada de irmãos, cercada da igreja, mas um caminho onde só vai prevalecer aquilo que eu decidir fazer e sentir e aprovar dentro do meu coração. Não aquilo onde eu estou estendendo a mão e estou colocando no jornal, estou colocando nas redes sociais. Não, amados. Aquilo que eu tenho 2 peças e eu dou uma sem que ninguém saiba. Aquela milha que eu ando a mais com o meu irmão. Aquela noite que eu deixo de dormir para orar pelo meu irmão. Irmãos, como é difícil. E aí eu comecei a entender por que Jesus se autodenominou o caminho estreito, a porta estreita, aquela que muitos poucos entram e acham e sentem-se atraídos por ela. Mas as igrejas não estão cheias? O Brasil não é um país que tem, não sei a percentagem agora, não vou dizer para vocês, mas tem um percentual muito grande de cristãos. Cristãos, amados, que estão indo à igreja como uma organização, como uma sociedade, como um ponto de encontro. E por isso o Senhor disse, chega disso, vão para dentro das suas casas. Vocês estão deixando a desejar na parte emocional, na parte sentimental, na parte espiritual com a família de vocês, e vocês estão vindo levantar mãos que não são santas, vozes altas, na igreja, enquanto que dentro de casa, no serviço, no vizinho, vocês estão deixando a desejar. E o Senhor nos colocou esse tempo, amados, para nós refletirmos, para nós vermos o que realmente importa neste caminho estreito que Jesus nos propôs. Jesus nos propôs um caminho estreito, andarmos ali, não um pé lá, outro cá, um pé no caminho largo, um pé no caminho estreito, mas sim viver de coração a nossa caminhada com Cristo. É uma caminhada de vitória, amados. Não pensa que é uma caminhada de escassez, uma caminhada de tristeza, uma caminhada de solidão, muito pelo contrário. É uma caminhada que quanto mais eu cresço, mais eu me envolvo, mais eu conheço esse Jesus do caminho estreito, mais eu dou ao seu serviço, mais eu recebo, mais paz eu encontro, mais descanso eu encontro nos braços do Pai, porque eu aprendo a depender dele. Nós dizemos muito, e a palavra de Deus diz que o cristão viverá pela fé. Isso é viver pela fé, amados. É saber que enquanto eu reparto, enquanto eu estou repartindo, o Senhor está multiplicando. O Senhor pega aquele pouquinho que eu dou para o meu irmão, aquele pouquinho que eu coloco no seu serviço, e Ele multiplica. Fidelidade ao Senhor, amados, é a chave, é o segredo da multiplicação. Fidelidade aos seus mandamentos. Se a palavra de Deus diz que é para eu fazer, é para eu fazer, é para eu me entregar, é para eu ir em fé, tomado de fé, não duvidando, mas será que vai faltar? Mas será que vai dar? Não, pôr nas mãos do Senhor, de coração, de alma, porque o Senhor vê o coração. O Senhor não vê com bons olhos a minha propaganda, mas o Senhor vê com muito bons olhos a minha entrega, e uma entrega que vem de dentro. Não adianta eu fazer porque todos estão fazendo.
a irmã fez, se eu não fizer vai ficar chato. Não, amados, isso tem que arder dentro de mim, isso tem que mover dentro de mim, isso tem que brotar dentro de mim, para que assim eu receba a paz e a recompensa do Senhor Jesus. Se não for nessa terra, amados, vai ser no céu, com certeza, porque Ele é o Deus do presente e o Deus do porvir. Em nome de Jesus, amados, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós nesta manhã, neste tempo, e que você alcance vitória, em nome de Jesus. Vitória, sim, no tempo de escassez, vitória no tempo de isolamento, porque Deus, toda vez que agiu, através dos seus profetas, através de Jesus Cristo, nos milagres, foi quando as pessoas mais necessitavam, foi quando havia falta de alimento, foi quando havia falta de saúde, foi quando havia falta de paz, foi quando as pessoas eram atormentadas por demônios. Ali o Senhor estendeu a sua mão, o seu poder e operou. E é isso que Ele quer fazer nesse tempo, amados. Não desista, fique firme e faça aquilo que o Senhor fizer arder no seu coração. Faça de coração, com toda a sua força, com toda a sua alegria. E você vai ver a recompensa e a mão de Deus estendida sobre a sua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor.